tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017. Esse é o verbete de número 4.205. Ele tem 8 páginas, 53 logias e 26 máximos. O tema de hoje é família afetiva. A especialidade é a paradireitologia. E a nossa verbetógrafa é a Vera Rocha, que é graduada em Letras e Direito. Ela é voluntária desde 2008, docente desde 2012 e tenepsista desde 2014. A família afetiva é o grupo de 2 ou mais consciências interrelacionadas pelos laços da afeição ou dos sentimentos elevados, independentemente da consanguinidade ou de contrato matrimonial, tendo como princípios norteadores a interassistência e a reconciliação através do amor recíproco e do respeito às diferenças individuais com vistas à evolução grupo-kármica. Na pensenologia, o holopensene pessoal da afetividade, o holopensene do para-dever com os familiares, a responsabilidade pessoal da implantação do holopensene agregador. Na fatologia, os esforços familiares conjuntos, a afetividade sendo espécie de passaporte para a felicidade e harmonia familiar, a afetividade considerada panaceia para a cura das doenças emocionais, a afetividade abrindo espaço para as reconciliações, a afetividade facilitando a ruptura de antigos rancores familiares, e por aí vai, gente, tem muita coisa aqui na fatologia. E ela termina a aceleração da história evolutiva pessoal através do aprendizado e da praxis da afetividade familiar. Na parafatologia, as desassins auxiliando no reequilíbrio psicossomático nos eventuais atritos familiares, o hábito de limpeza energética e pacificação dos ambientes familiares através da exteriorização de energias, a autocognição quanto aos vínculos e paravínculos da responsabilidade interassistencial familiar. Aí a gente tem uma série de listagens aí, que vale a pena olhar, e na acabativa nós temos a afetividade, a aglutinação interconsciencial, companhia eletiva, crescendo afetividade, transafetividade e família nuclear conscienciológica. Ao modo de laboratório de grupalidade solidária cosmoética, a família afetiva pode favorecer a teática do respeito às diferenças individuais, o embrião do amor puro e da transafetividade. Essa frase enfática resume bem, né? Essa sua ideia aqui. Você vem investindo para obter as benesses da família evolutiva? Quais as providências tomadas ou as reciclagens implementadas até o presente momento? Na filmografia nós temos 3 itens, na bibliografia nós temos 12 e na webgrafia nós temos 7. Na análise da nossa equipe, laços, afeição, respeito, felicidade, convivialidade, harmonização, reconciliação, acolhimento, libertação, vínculos, afinidades, interprisão, interrelação, sentimentos, paravínculos, paradireitologia, cosmoeticologia e grupo karmologia.
Então, nós vamos passar a nossa palavra aqui para a Vera. Vera, então, explica um pouquinho o motivo da escrita desse verbete e aproveita, Vera, e já fala lá dos eventos de vocês na Juriscons nessa semana. Ah, pois não. Inicialmente, boa tarde, tertulianos, teletertulianos, colegas aqui presentes. Boa tarde, plateia extrafísica, e boa tarde aí para a nossa mediadora, professora Mabel. Bem, quanto à questão da motivação para escrever esse verbete, foi o seguinte: eu estava escrevendo o verbete hipoxia afetivo familiar, e na parte da argumentologia estava fazendo pesquisa, né, na internet, e deparei com a família eudemonista. E como eu gosto muito de etimologia, eu sabia do significado da palavra eudemonia, eudemonista, que vem de eudaimonia, né? E eudemonismo, a prática da felicidade. E então eu falei assim, gente, não é que isso aqui é interessante? Aí eu comecei a pesquisar mais profundamente. E vi que esse era um assunto importantíssimo, que isso aí é um neoparadigma, que depois, durante o decorrer do verbete, nós vamos explicar, né? E que tinha tudo a ver com a questão da abordagem da felicidade. Então, hoje estou aqui para a gente discutir esse texto importantíssimo, tá? E para falar agora a respeito do... É bom aproveitar que vão ter vários verbetes falando de paradireito, né? Explica aí da semana da paradireitologia. Nós estamos iniciando, né, a 5ª semana da paradireitologia, que é o 9º Fórum da Paradireitologia. Começa de 7 a 13, começou de 7 a 13, né? Iniciou com o acoplamentário excelente, né? Temática da tudo a respeito da questão da autolibertação consciencial. E eu também aproveitei, fiz inicialmente teáticas da autolibertação consciencial com a professora Cristina Aracaque e o professor Roberto de Almeida. Foi um curso excelente, de ponta, e recomendo aí para todo mundo, tá? E terminamos agora pela manhã o acoplamentário também com a mesma temática da liberdade consciencial, excelente, né? Com parafatos assim maravilhosos. Então, estamos aí agora caminhando para o fórum. E o fórum começa agora dia 10. Dia 10. Do dia 10 ao dia 12. Até domingo, né? Até domingo, não é isso? Até domingo. Ó, gente, tem uma série aí de palestrantes sérios. Você sabe que hoje a gente tem visitas ilustres por aqui. Que o pessoal do Paradireito chegou, deve ter a Equipex do Paradireito presente. No primeiro dia é o evento com a professora Malo Balona, isso. Né? Paradireitologia, autolegislação libertária. Não, isso aí é maravilhoso, né? Não, e maravilhoso, já que você está gostando dos maravilhosos, olha, maravilhosa é essa capa. É linda, né? Belíssima. Aqui não dá para vocês verem, né? Mas é uma revoada. Para lembrar da liberdade, né? Isso aqui é inspirador. E já que nós estamos no Jabá, sábado nós temos Círculo Mental Somático sobre os paradoxos da liberdade com vocês, né? Que é com o pessoal aí que está estudando o tema. Então ficam todos convidados. Então podemos começar... Ainda dá tempo, né, para quem quiser participar. Ah, sim, do fórum, né? Corram e venham para cá para participar do fórum. Do fórum, vai começar agora... tem EAD? Quer falar, Cris? Fala aí. Aproveita e fala aí, Cris. Então, quem não puder realmente vir, né, participar presencialmente do evento do fórum, vai ter... Eu acho que tá usando, tá? Tá, então tá. O fórum da Paradireitologia... Tá abaixo. Vai ter transmissão online, vai ser transmitido por EAD. A transmissão começa justamente já na primeira palestra, né, que é uma palestra pública, aberta, gratuita, da professora Malo Balona, como vocês já mencionaram aqui. E depois, quem se inscrever vai ter acesso, mesmo que não possa assistir na hora, vai ter acesso às gravações. As gravações ficam disponíveis durante um tempo para que a pessoa... mesmo que ela perca uma ou outra, não possa assistir tudo, né, no momento que estiver acontecendo, ela tem acesso à gravação. Então, para mais informações, entre em contato aqui com o CAEC para fazer as suas inscrições EAD, quem tiver interesse, né? E, enfim, que aí dá para acompanhar mesmo não estando aqui presencialmente.
Olha, gente, tem um monte de gente falando nesse evento aqui. Mesa redondas tem várias, aqui com temas super interessantes. Temas são... Não é? Tem aqui várias apresentações, biografadas e biógrafas e por aí vai. Tem muita informação. Eu estou olhando aqui com calma, vale a pena participar. Muito bem, e lembrando, gente, ó, saiu o segundo número do Jornal da Cognópolis, para quem ainda não viu. Vocês devem estar recebendo aí, as ICs vão receber. E na capa tem aqui o Luiz Ribeiro. O Luiz Ribeiro, ele está agora na rádio RCI, aqui em Foz do Iguaçu, que é, na verdade, uma rádio com a bandeira da Bandeirantes AM. E ele está fazendo o programa dele agora em Foz do Iguaçu. Então, quem tiver interesse em saber mais, né, tem aí até o site deles, que chama www.semprerci.com.br. E tem o próprio programa dele, que é diário, começa às 8 horas da manhã, acho que até às 10. Depois ele tem um outro às 11h30, ao meio-dia e meio. Então, fica aí o convite para vocês. Então, vamos começar aqui, Vera, na parafatologia. Página 19, primeira linha. Poderia aprofundar o item. As desassins auxiliando no reequilíbrio psicossomático nos eventuais atritos familiares. Qual é a linha aí? A linha é a primeira linha na página 19. Auxiliando no reequilíbrio psicossomático nos eventuais atritos familiares. Olha, gente, nós sabemos que é fundamental a questão da desassimilação simpática, né? Então, como nós vamos ver aqui no verbete, era como se fosse a arena, o lar se transformou numa verdadeira arena, né? Então, naqueles momentos mais difíceis, o que eu tinha que fazer para me fortalecer e me reequilibrar energeticamente? Eu tinha que circular as energias, né, o máximo que eu conseguisse, porque às vezes naquele momento era difícil, mas eu fazia o que dava para fazer, reequilibrar, para me reequilibrar e me colocar de novo no eixo. Então, eu circulava bastante as energias e depois exteriorizava pelo núcleo chakra e umbilical chakra, né, para fazer uma desassimilação daquelas energias que estavam gravitantes, sintrópicas ali, e depois entrava novamente no estado, no estado vibracional. Aí eu me sentia melhor. E depois tomava um banho, também deixando a água cair no cal chakra, para desassimilar o resto das energias entrópicas. Quem trabalha com pessoas, né, Vera? Principalmente, não só, obviamente, né? Mas quem lida com gente, por exemplo, professor, médico, advogado, recepcionista, porteiro, que vai fazendo essas assimilações, né, o tempo inteiro, se serviria muito bem se soubesse, né, fazer desassimilação, porque eu acho que muito problema seria evitado. Eu vou aproveitar aqui o espaço para falar uma coisa. Antes de eu entrar para a Conscienciologia, para ver como que a gente, quando a pessoa não tem noção das coisas, como é que se deixa vampirizar, né? Uma das minhas filhas, ela estava nervosa, já tinha quase 4 anos que ela estava desempregada, com problema emocional, e ela, acho que deu problema na impressora, e ela não conseguiu fazer o que ela tinha que fazer, e eu estava com minha outra filha, fui fazer matrícula de pós-graduação da minha outra filha. E eu no telefone, e ela gritando e chorando, e aquele negócio todo, e palavras gravas. Gente, eu sentia as energias saírem pelo umbilical chakra aos borbotões. Perfeito. Aos borbotões. E depois disso eu fiquei passei o dia totalmente, porque eu ainda não sabia, né, fazer o trabalho energético, só para ilustrar. Não sabia fazer o trabalho energético, eu fiquei como se eu tivesse descoisa, eu sei que eu fiquei descoincidida de tanto exteriorizar pelo umbilical chakra. Aí, nessa época, eu trabalhava com jorei. Então, eu cheguei lá na casa onde eu trabalhava com jorei, depois do que eu recebi o jorei, que eu melhorei. Quer dizer, foi energia, se eu soubesse, né? Você teria feito por si mesmo. Feito por mim mesmo. Claro, essa é a ideia, né? A ideia é que a gente aprenda a fazer. Né? É você fazer por você mesmo. Perfeito. Quer falar, Marilux?
Obrigada. Mais uma vez estou aqui no seu verbete. E família afetiva é um bom assunto, bem polêmico, né? E eu queria que você falasse na pensenologia, na última linha da página 18, a responsabilidade pessoal da implantação do holopensene agregador. Olha, é a próxima pergunta que eu tinha aqui. Então, coleguinha da pergunta, já sinta-se respondido. A responsabilidade pessoal da implantação do holopensene agregador. Sim, é aquela questão, né, gente? O menos lúcido, o mais lúcido ajuda o menos lúcido. O menos doente assiste o mais doente. E na realidade, eu sei dessa família, eu sei que hoje eu estou como um epicentro consciencial. Então, era minha responsabilidade, né, implantar esse pensando agregador. E desde criança eu sempre tive essa questão de unir, de procurar unir, de dirimir conflitos, sabe? Então sempre eu tive, foi muito presente em mim essa questão desse holopensene da pacificação de conflitos e de agregação. Unir sempre. Nunca tem separar. A ver, né, Vera, com aquelas vezes famílias que a gente vê que tem um elemento que é o pau da barraca. Que é aquele que segura energeticamente, e eu sei, né? Que no meu caso, a minha família... Então, essa pessoa obviamente, ela tem mais responsabilidade, né? Claro. E hoje, a gente conhecendo um pouquinho do corpus da conscienciologia, a gente tem que colocar em prática, né? Tudo que a gente aprende, né? Exatamente. Não adianta querer fazer assistência lá se não começa dentro de casa. Fatologia, página 19, 8ª linha. Poderia discorrer sobre a família afetiva, criando as bases rudimentares do estado mundial cosmoético? Sim. Gente, interessantíssimo essa questão aí, que eu tenho até no Fórum de Paradireitologia do ano passado, né, eu apresentei a família afetiva, primeiro, a família demonício e estado mundial. Por que família demonício e estado mundial? Gente, a família, essa pergunta aí um pouquinho, vou me deter um pouquinho mais aí, porque requer mais explicação. Por que a família é o berço, né? É o berço onde do aprendizado do afeto, do amor, do carinho. É o primeiro laboratório de grupalidade cosmoética. Então, eu tenho até um artigo também, que vai ser publicado na Revista Consciencial. Então, é na família que começa todo esse aprendizado, né? Então, é lá que nasce a afeição, a desafeição, né? O respeito, né? Então, por onde começa as bases do Estado mundial? Da igualdade, da fraternidade, do universalismo, do max-fraternismo. A base é nessa célula da sociedade, é naquele pequeno grupo, no núcleo da família. Então, uma família bem assentada nesses moldes aí do respeito, a individualidade, a dignidade humana, o afeto, a consideração, né? Permitindo o crescimento pessoal, vai ser as bases do futuro Estado mundial. Vera, na página 20, na efeitologia, na 3ª linha, você coloca o efeito inteligente de entender, aceitar e abrir mão de estar com a razão. Sim. Olha, gente, isso aí é autoprescritivo, tá? Eu coloquei para mim. Porque aquela questão, no meio do conflito, você vê que, às vezes, você tem a razão. Mas para usar a inteligência afetiva e a inteligência emocional, o que você faz? Muitas vezes você abre, você tem que fazer uma questão, você tem que renunciar para você pacificar. Então, o que adianta você ficar naquela teimosia, não, eu tenho razão, não é? Então, quando você, e isso é para direito, quando você abre mão de ter razão, quando você procura conciliar, pacificar, né? Você está agindo dentro das normas paradireitológicas e está pacificando os conflitos.
Então, de que adianta? Eu sabia que às vezes eu tinha razão, mas de que adianta eu me arvorar e ter razão? Então, eu procurava, eu falei assim, não, vamos, gente, nada de conflito, para que isso? Vamos entender, calma, calma, espera e tal, sabe? Então, até hoje eu falo, não, vamos devagar. A coisa não é assim desse jeito. Você fala aqui na página 18, na ortopensatologia, sobre a afeição. Não há afeição e nem desafeição sem autoconhecimento, seja de agora ou de antes, em retrovidas humanas. Você poderia expandir para a gente? Porque eu acho que o autoconhecimento faz de tudo, né? A chave. Se a gente não tem um pouquinho de autoconhecimento... E isso aqui é muito, muito importante, gente. Não há afeição nem desafeição sem autoconhecimento, seja de agora ou de antes, em retrovidas humanas, também nos faz lembrar o seguinte, que ninguém está junto por acaso, né? Então, quando você forma essa cognição a respeito de que ninguém está junto por acaso, né? Então, você amplia, né? Amplia a sua cosmovisão e você passa a atuar de maneira mais assistencial. E outra coisa, você pensa na questão da interprisão. Gente, nós estamos aqui, não é por acaso, no meu caso, ressoma compulsória, né? Então, com essa minha família nuclear constituída, que com a minha família nuclear de origem, não. Tudo maravilhoso. Então, quando você passa a entender isso tudo, isso é um aval para que você... E te fortalece também. E, ao mesmo tempo, te ajuda a assistir e afrouxar os laços da interprisão. Então, isso é muito importante. Agora, Vera, isso me faz lembrar aquela história. Ninguém nasce na família errada, né? É claro. Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Reclama não, porque está certinho. Está tudo certinho. Está tudo certinho. A gente não erra de direção, de nada disso. As peças foram todas encaixadas, inclusive... É o que temos por hoje, em algumas situações, em outras melhores, e é assim mesmo. Eu tive uma retrocognição que eu me vi no extrafísico, né? Uma mesa muito grande, e uma consciência à cabeceira da mesa, né? E eu, meu ex-marido, minhas filhas, então ele tentando, né? Aquele negócio, armando as peças do xadrez, né? Tentando, falava, mas ninguém queria aquele negócio, eu relutava. Mas não adianta, né, gente? Tivemos que vir, porque foi melhor para todos. O que temos por aí, é isso aí. Não adianta ficar lutando contra. E a questão era multissecular, então tinha que ser resolvida mesmo, então, por aí. Gente, ó, tertúlia matinal no próximo domingo, no dia 13 de agosto, com a pesquisadora Sandra Tornieri. O tema vai ser sinalética amparológica. Então, ficam todos convidados aqui no tertuliário, às 9 horas da manhã. Quer falar? Parabéns. Obrigada. É um tema extremamente importante, né? E gostaria que se falasse um pouco mais, até ali na fatologia, na página 19... a 7ª linha de baixo para cima. Fala do conceito de afetividade juridicamente tutelado, né? E isso é interessante porque a gente sai de uma finalidade da família meramente econômica ou reprodutora, né, para uma outra finalidade muito mais aberta, que é a afetividade. E aí eu fiquei pensando em dupla evolutiva, né? Que espaço que a gente tem hoje na sociedade intrafísica, né, até para a gente poder constituir uma família por afeto, para poder evoluir juntos, né? Gostaria que você falasse um pouco mais. Muito obrigada pela pergunta, porque isso vai nos permitir, né, entender mais a questão da família afetiva e desse neoparadigma, porque isso aqui, gente, que eu estou trazendo é a família afetiva / eudemonista, porque a equipe da Ciclosapiens não aceitou a terminologia eudemonista. Então, como a base da família eudemonista é afetividade, então vou pelo lado da afetividade, aí tudo bem. Então, aí você deu um jeitinho e mudou o título. Não, mas é porque, na realidade, ela é conhecida também. Eu devo agora, com essa pergunta, vai me abrir espaço para que eu possa expandir mais e a gente entender. Então, essa questão, gente, da família eudemonista é importantíssima.
Qual é aqui? É o número 8? Repete, por favor. A sétima linha, de baixo para cima. Conceito de afetividade juridicamente tutelado. Então, vamos lá. Então, essa questão da família afetiva, por que ela hoje é juridicamente tutelada? Isso foi um neoparadigma da Constituição de 1988, sabe? Porque até 1987, vamos dizer assim, o modelo de família era um modelo patriarcal, o modelo triangular, pai, mãe, filhos, né? E era nos moldes da família romana antiga, né? Ou a família patriarcal ou a família matriarcal. Então, o pai ainda era o senhor, né? Ele que comandava toda a família, ou era a mãe, né? Aquela mulher alfa. Agora, depois de 1988, mudou todo o rumo. É claro, gente, que não foi do dia para a noite, não. Todo o movimento já vinha sendo feito há décadas. E o que o direito faz? O direito simplesmente legisla a respeito das modificações que vão ocorrendo na sociedade, né? O direito reflete o anseio do povo. Então, é claro que as modificações já vinham sendo implementadas e a coisa foi sistematizada na Constituição de 1988. Agora, por que a gente diz família afetiva? Olha, os dois artigos fundamentais que regem toda essa estrutura aí da família afetiva demonista é o artigo 226 e o 227 da Constituição Federal de 1988. Do artigo 227 tem um artigo lá que fala assim: todos os filhos são iguais perante a lei, independente da sua origem. Gente, independente da origem, ou seja, não importa se foi na família constituída ou se foi fora do casamento ou antes do casamento, o que importa é que existe, é um ser humano com direito à vida, direito ao respeito, à dignidade humana e à felicidade. Então, o que vieram os doutrinadores? Com base nesse artigo, né? E outra coisa também, com base na adoção, que a adoção aí passou a ser acolhida pela Constituição também. Então, os filhos adotivos têm os mesmos direitos. Então, o que é a base da adoção? É a afetividade. E todos são iguais perante a lei. Então, agora, Vera, eles juridicamente deixa eu te fazer uma pergunta. É isso que mudou, então, você falou da Constituição antiga para a nova. Isso, entendi. Todo o parâmetro, todo o modelo de família. Todo o modelo de pensamento. Não, e depois nós vamos ver aqui a abertura para as famílias plurais, né, gente? Gente, hoje não tem mais esse negócio, aquela triangulação certinha, pai, mãe, filho, família biológica. A família de ascendentes, de ascendente, o pai e mãe. Não. Hoje nós vamos ver os diversos modelos de famílias que existem, tudo com base nesses dois artigos aí. Entendi. Nós vamos ver. E depois a gente vai comentar. Se não perguntar, nós vamos comentar. A gente comenta, tá? Eu quero aprender com você. Vamos lá, André? Sim. Vera, parabéns aí pelo verbete. Eu vi que é cheio de detalhes, você colocou muito, assim, muitas minúcias, né? Um que eu, assim, eu achei... Transverpone, então tem que trazer um pouquinho. Eu achei bem interessante, por exemplo, quem conheceu e viu, né, as propagandas, o mito da família Doriana. Então tem coisa bem interessante, né? E eu queria aproveitar, né, e falar aqui, né, tipo, o efeito halo do autoexemplarismo afetivo. Só dar um exemplo sobre isso daí, né, que eu vivenciei. Desculpe, não pode falar. Não, pode falar. Tá, então o que acontece? Que eu estava já na Conscienciologia e tudo mais, vivendo o paradigma da Conscienciologia, e aí conhecendo o que é dupla evolutiva, conhecendo o que é o ideal, né, tal, acabei tendo uma itinerância, conheci uma pessoa e casei com essa pessoa, por uma necessidade. Ela tinha uma filha, né, e isso tudo, do ponto de vista, eu na condição de inversor,
já criou aquele meio que impacto no nosso grupo, né? Do ponto de vista tipo, poxa, lá o André acho que ficou louco. E muita gente vinha para mim e falava assim, cara, você pirou, porque você é inversor, agora você está casando e a filha, né, não é sua, como que é? E eu falava que ela era minha filha, porque eu estava educando. Então, assumi um papel, né, assim, que eu vi que eu tinha que fazer aquilo, né? Tipo, era uma condição que não foi nada a faca, ou seja, os amparadores eles permitiram a tomada de decisão, e aí eu julguei, avaliei, eu falei, não, esse é o melhor para todos, né? Para mim, pelo meu perfil, para o meu amadurecimento, e assim vai. O que aconteceu? Aconteceu que, tipo, o efeito halo disso, a minha família, tipo, muito pequena, tinha um papel muito conservador também, né? E aquilo meio que impactou, por exemplo, a minha mãe e tal, a família, porque falou assim, poxa, André, você sai outro dia, e aí volta, e já quer casar, e tipo, eu nunca falava em casamento, presta atenção. Aí, de repente, eu volto de uma itinerância, né, tal, de 2 meses. Eu volto e falo assim, já tenho casado e já tenho uma filha. E aí, o que acontece? Aquilo foi impacto terapia no grupo, né? Aí... Mas como que volta casado com filha. Exatamente. É que, tipo... Voltou casado voltou o pai com uma criança. Porque aconteceu uma oportunidade, né? Tipo, como diversos fatores se abriram, né? Eu não vou contar assim muitos detalhes, mas esse foi o resumo da ópera, senão não convém o caso. Aí o que se passa? A minha família, por ser pequena e ter assim muito contato, os meus irmãos, o primo, eu tenho só um único primo, né, tal. Isso criou uma reverberação. E aí o que acontece? Olha o resumo da ópera, né? E essa minha esposa, né? Ela também tem mais 3 irmãos. Olha o que aconteceu com o passar do tempo. A minha esposa tem 2 irmãos, que é o Tássio e o Breno, que acabaram casando, né? Tipo, constituindo, né, uma família afetiva, que nem está colocando. E ambas as esposas têm já filhos. E isso aconteceu. Na família da minha esposa, aconteceu isso em 2 irmãos. Eles não tinham antes, é isso? Exatamente. E quiseram ter a partir disso, é isso? Tipo, relacionaram com uma pessoa que já tinha uma filha. Uhum. Então, olha só, em termos de efeito halo, isso não é uma coisa comum. Se você for pensar, né? Tipo, tem uma família, aí a tua esposa, aí de repente os irmãos dela, que não tinham um relacionamento, vão criar um relacionamento a posteriori e acabam tendo os dois umas filhas. Enteadas. Então, quer dizer, esse que é o ponto, né? Eu falo isso porque, tipo, do ponto de vista da doação, é como se fosse... enteada, mas é como se fosse sua filha, isso que você quer dizer, né? Isso, exatamente. Então, e esse fenômeno aconteceu já na... Desencadeou mais 2 outros. E aí o que se passa? A minha irmã também acabou casando com uma pessoa e que tem 2 filhos. O meu primo, que é o único primo que eu tenho de 1º grau, ele também casou com com a esposa que já tinha uma filha. Então, eu só estou te mostrando... Você vai fundar uma associação, não é isso? Isso não é uma coisa normal, né? Tipo, se a gente for ver no ponto de vista. Mas, eu fiz, viu, Mabel, um verbete que você já viu, né? Defendi já, antipodia casamento em Vex. Perfeito. Quer dizer, eu já estou salvando o meu couro. Já está deixando as coisas claras, né, André? Estou deixando tudo no seu devido lugar. Perfeito. Quer dizer, que eu percebo que a inversão ela tem sua importância, ela deve ser assim, utilizada como alvo, objetivo, mas que você tem que olhar só para o X e tem que ver o que é o melhor para todos, que é aquilo lá que você está falando. Tipo, as configurações, né, elas são maiores. Então, eu vejo que essa questão, inclusive... acontece nesse grupo que eu estou comentando, de ter pelo menos 2 dessas enteadas, inclusive a minha filha, que ela tem o desejo de colocar o sobrenome meu. E uma outra dessas enteadas também quer fazer isso. E só é possível hoje, devido a essa abertura da lei, de colocar um sobrenome devido ao processo da família afetiva. Isso aí é questão do princípio da afetividade. Exatamente, que pega esse princípio da afetividade... É juridicamente tutelado esse princípio. Exatamente. É isso hoje que é a base da família. A família se constrói hoje
a partir dos laços da afetividade, não mais laços patrimoniais ou laços biológicos. Que já é um grande avanço, né? Para quebrar com o tradicionalismo que existe nessa área. Porque ficava à margem da lei, claro. Né? Você entendeu? Exatamente. Quer dizer, eu sou leiga, né? Mas essa é a minha maneira de daquela entender. Daquela tipificação antiga, entendeu? Isso era impossível. Então não tinha tutela jurídica. Exatamente. Não tinha o reconhecimento jurídico. Agora imagina quando a gente vê assim próxima, que você estuda aí o Estado Mundial, que isso tudo vai ser deixado para trás, né? Pra trás, porque é claro, o princípio da dupla evolutiva, que é um princípio diferenciado, que já não tem mais esses laços, então a coisa já vai caminhando, mas tem lentamente, da né? transatividade. Eu vou responder a sua pergunta, tá? Mas eu digo que o legislador de 88 foi muito lúcido, gente. A nossa Constituição é belíssima. Olha o avanço. Um avanço. Isso é ideia iluminista, gente. O que é isso? Quer falar mais uma coisa, então, André? Quer que eu fale a respeito do efeito halo. É isso. No seu caso, foi um efeito halo e tanto, né? Agora, no meu caso, a questão do exemplarismo afetivo, eu não posso dizer, assim, tanto que tem efeito halo, mas eu estou pondo a coisa em tese, né? Em tese. Porque eu tenho na minha família... meu ex-marido, uma das minhas filhas e meu neto são alexitímicos. O que é uma pessoa alexitímica? É como se ela não tivesse dicionário cerebral afetivo. Ela tem muita dificuldade para lidar com a afetividade. Às vezes ela até pode sentir, mas ela não expressa. Nem tem vocabulário para isso. Não tem vocabulário afetivo. Ela não tem sinapses cerebrais para afetividade. Você entendeu? Entendi. Então, eu lido... Então, é muito sério esse problema da lexitimia. Sim. Eu queria aproveitar também que você trouxe uma coisa que eu achei bem assim, interessante, dos paradoxos, né? O segundo paradoxo, na página 21, que você fala do paradoxo de os grilhões da interprisão grupo kármica serem justamente sustentáculo do vínculo afetivo. Está aqui na página 21, é o segundo paradoxo. O paradoxo dos grilhões da interprisão serem o sustentáculo. Exatamente. Justamente. Isso é bem... porque, no caso, porque a gente, quando faz o verbete, a gente pensa mais do case pessoal, né? Claro. Então, no meu caso, foi justamente isso que que determinou, ou seja, a questão da quesilha, porque possivelmente agimos anticosmoeticamente, né? Sim. E falhamos nesta questão o grupo, vamos dizer. Não importa quem foi o mais culpado ou menos culpado, né? Mas estão juntos, né? Caldo entornou, né? O caldo entornou nessa questão da afetividade. Então, isso foi a base para que houvesse essa ressoma em conjunto, entendeu? Então, os grilhões estão justamente nessa falta de afetividade. Então, ressoma de novo junto, até aprender novamente a questão da afetividade e exercitar a questão da afetividade. Entendeu? Olha, isso tem a ver, Vera, com esse curso aqui, ó, Liderança Interassistencial. Pré-intermissiologia na prática. É isso aí que você está falando, ó. Mesmo. Leonardo Rodrigues, nos dias 12 e 13 de agosto, que é justo isso, né? Você vai para o extrafísico, vai resgatar quem você deixou para lá, que deve ter com certeza problema afetivo, e eventualmente nasce de novo juntos. Eventualmente isso pode acontecer. Se calhar, no linguajar dos portugueses, a gente vem de novo junto, não tem saída. Mesmo. É bem por aí. Quer perguntar? Pois não. Pois não. Parabéns pelo verbete, é um tema muito importante, não é? Porque família, afinal, todos nós pertencemos a uma família, né? Quanto mais a gente entender do assunto, melhor. E a questão da família demonista, até entre os nossos colegas da mesa, é muito pouco conhecido, você sabe, né? Sim, com certeza. Tem na paradoxologia, a última expressão ali, o paradoxo de o amor poder transformar-se em ódio. Isso é uma coisa que eu sempre me questiono, e gostaria de saber a tua opinião, né? Como é que a gente lida com isso. Porque particularmente, eu não penso que o amor
possa se transformar em ódio. O verdadeiro, né? O verdadeiro amor. O verdadeiro. Amor. Então, pois é, isso é a questão. Então, provavelmente, aquilo que uniu não fosse um amor verdadeiro, né? Certo. Seria um pseudo-amor ou alguma coisa assim, como é que eu vou dizer, uma afetividade distorcida, algo nesse sentido. Uma como paixão. Uma exato. paixão, Como é que são os amores ectópicos, que tu né? interpreta isso? Porque, na verdade, o verdadeiro amor, ele só tende a o crescer. verdadeiro amor, ele se cria em cima de bases sólidas, né? Mas quando eu estou falando isso assim, de uma maneira mais geral, sabe? Então, o ódio e o amor nas relações, vamos dizer, nas relações ainda que não estão baseadas ainda como é que fala? Na solidariedade, no altruísmo, no fraternismo. Então, vamos dizer desse amor mais raso, um amor mais raso. Então, ele é muito próximo, ele é muito limítrofe do ódio. Está no mesmo espectro. Está no mesmo espectro, isso mesmo. Então, fica muito fácil, está na mesma faixa. Então, é muito fácil um simples melindre transformar. Gente, questão de amizade, às vezes um simples melindre transforma-se numa raiva. Eu vejo, por exemplo, na minha família, eu trabalho muito essa questão dos melindres com as minhas filhas, às vezes até genro. Eu tenho um genro, ele é uma pessoa maravilhosa, fantástico. O marido da minha filha primogênita. Então, ele conta isso assim, como até, de uma certa forma, até se gabando. Pois é, quando era criança, a minha tia estava sentada à mesa, e eu não sei, eu sei que ele, criança de 7 anos, eu sei que ele repreendeu a tia. Não sei, sim, eu não sei o que a tia fez à mesa, que ele tinha aprendido com o pai e falou para a tia, coisa de criança, né? E ele ela se sentiu magoada. Não falou mais com o menino. O menino até hoje, então, fala assim, gente, mas que oportunidade. E um garoto ainda, né? Então, se eu falo, você está vendo como é que a coisa se transpõe? Um passa a quilômetros do outro. Então, uma coisa tão simples. Então, eu fico trabalhando muito essa questão. Perdoa a sua tia. Você que tem que procurar a sua tia. Né? Ela já mais idade e tudo. Então, eu ponho isso pensando nesses casos. Assim, olha, uma coisa tão simples, gente. E a gente vê muito nos conflitos familiares, divórcio, principalmente, né? As pessoas, às vezes, vivem anos juntos, 20, 30 anos, constroem uma família, têm filhos. E aí, de repente, eles não conseguem nem conversar, nem ficar frente a frente, se enxergar não conseguem falar, e, às vezes, até acontecem fatos até mais graves de agressões e tudo mais. Então, violência física. É como se aquele amor fosse descambando para uma situação... Para aquilo que a gente chama na Conscienciologia de assédio. Ao invés de construir aquela família, né, ao invés de ser um momento de recomposição, acaba se tornando um fomentador de mais interprisão. O lar se transforma numa verdadeira arena. Na arena. Era assim lá em casa. Tudo bem? Tudo bem. Era, né? Passado. Já foi, né? Já foi. Roma já acabou. Tudo Coliseu já está claro. parcialmente destruído. Olha que caminhada grande. Roma antiga, claro. Roma antiga, obrigada. Olha que caminhada grande de família, de hipoxia afetiva para família afetiva. O salto foi muito grande, né? Olha lá, Estrangeirismologia, página 18. As linhas 2 e 3. Poderia nos explicar melhor como funciona o Finding the Way Out para superar as quesilhas? É saltar fora dos problemas? É isso mesmo. Como não é assim? saltar fora dos problemas. Assim? É encontrar um caminho inteligente. Esse Finding the Way Out significa você encontrar um caminho inteligente, você trabalhar, né? No nosso caso, a gente começa a trabalhar a questão da reconciliação, porque enquanto você não afrouxar esses nós que atam, né? Que estão, sobre os quais estão essas consciências,
Não adianta, gente. E qual é a técnica principal? É a questão do perdão. E, se possível, perdão até antecipado. Então, é isso. Não é pular, saltar fora, que não adianta, porque depois vai voltar. Vai bater na cabeça de novo, né? Não adianta. É encontrar um caminho inteligente, e esse caminho inteligente é a reconciliação. É a reconciliação e o perdão. Vera, parabéns pelo seu verbete, excelente, viu? Muito obrigada. A gente aprende muito com seus verbetes. Aqui na página 19, na fatologia, na 4ª linha. No finalzinho da 4ª linha, você coloca a gratidão pela família de origem e pela família nuclear constituída. Ah, sim. Tá? E na página 20, em interaciologia, na 2ª linha, você menciona a interação mãe afetiva, filhos não afetivos. Você pode correlacionar esses dois? Falar da questão da gratidão e dessa interação, né, de mãe afetiva e filhos não afetivos aí? É na 4ª linha. Só o da 4ª linha, por favor. Repete lá em cima na fatologia. Isso. A gratidão pela família de origem e pela família nuclear constituída. Ah, sim. Falar sobre essa condição da gratidão, né? Sei. Gente, a questão da gratidão é importantíssima. Eu sempre fui muito grata à minha família de origem, né? Mas o fato de, às vezes, você ser grata à sua família de origem, nem sempre vai significar que você também vai constituir uma família dentro desses moldes da afetividade, porque é questão da história pessoal de cada um. Dentro daquele contexto da minha família de origem, eu tinha um papel. Os liames grupocármicos eram outros. Bem mais positivos. Agora, dentro da minha família nuclear constituída, já era outra, o seu papel era outro. Eu tinha outro papel. Agora, você sabe, Vera, não sei se você viu recentemente, saiu uma resultado de uma pesquisa falando que dos sentimentos que mais trazem felicidade para o ser humano está a gratidão. Ela é, na verdade, a líder do sentimento. Então, as pessoas que conseguem ter gratidão... Elas se libertam. Exatamente. A questão da gratidão é a libertação. Andam de outra coisa, a afinização pensênica, você muda de faixa, né? Muda de faixa. Então, você entra num estado consciencial distinto. Então, eu sou muito grata. E deve gerar, né, Cris? Olha... Cerebrais também, e hormonais, eu acho. Eu sou muito grata, agora, né, eu sou muito grata à minha família de origem e à minha família nuclear. A minha família de origem, por quê? Porque foi o berço do aprendizado do amor para mim. E a minha família nuclear constituída, porque foi onde eu pude exercitar o papel de epicentro consciencial lúcido. Então, aí eu faço, né, a ligação da questão da gratidão. Em ambas, eu sou extremamente grata. Agradeço muito meu ex-marido, agradeço muito as minhas 2 filhas, né, todos os componentes da minha família, porque eu tenho crescido muito. E assim eu estou podendo acrescentar, né, créditos à minha FEP, à minha ficha evolutiva pessoal. Né? E sempre as minhas filhas às vezes me chamam a atenção, porque você vive com sociologia, não sei o quê. Assim, mas eu quero voltar melhor, eu quero vir melhor. E eu quero estar melhor. Se eu tiver que voltar novamente com esse grupo evolutivo, com essa mesma família, eu quero ter melhor condições, estar mais lúcida e mais preparada para poder ajudar de uma maneira melhor, né? E acabar de vez, né? A gente estar unidos não pelos grilhões do desamor, mas do afeto. O afeto, perfeito. Eu achei muito interessante aqui em taxologia que você coloca da privação afetiva familiar, o que essa privação pode desencadear. E é interessante que você traz a questão da drogadição, né? E hoje todos os estudos já demonstram que a educação afetiva é a melhor forma de prevenção ao uso de drogas. Mas eu li ali, porque acho que há uma reprodução, quando não há esse aprendizado do afeto, que eu acho que ele rompe, né, um processo de retroalimentação
grupo karma, grupo kármico, né? E aí eu estava lembrando, há menos de um mês, o neto do Getúlio Vargas se suicidou num ato igual ao pai, igual ao avô, né? Então são 3 gerações ali. Isso que é estigma, né? É um estigma grupo kármico. E aí eu fiquei pensando... Aí vem a pergunta, é o mesmo assediador? Pois é. Se é que havia, né, nesse caso, assim, específico, deve haver, mas é uma questão da gente perguntar. Sim, porque são 3 gerações, e aí será que tem essa privação afetiva? Será que a afetividade ali era de uma forma distorcida, né, como hipótese? Bem, a gente pode, no exercício mental, né, a prioristicamente dizer, como muitas hipóteses, mas eu acho meio difícil você generalizar e saber, você entendeu? Também acho. A gente pode trazer como hipótese. Como hipótese, né? Agora, isso me faz lembrar do mito de Abas, né? O mito de Abas é essa questão do estigma, porque Abas é lá da mitologia grega. E Abas, ele fundou a cidade com o mesmo nome. E ele teve 4 filhos, um casal de gêmeos e mais 2 filhos. E depois de um certo tempo ele entregou o comando da cidade, né, o governo da cidade para os 2 filhos. E eles se digladiavam, sabe, pelo poder. E se mataram. E o problema, o estigma, vinha desde o avô. Essa questão da quisilha, do conflito. Então, é muito interessante essa questão do mito de Abas. Eu estava olhando, achei muito interessante. Tudo bem? Então, primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, do Iluminismo à Para-Iluminismologia. É uma atividade da Enciclosapiens, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de agosto. Então, alô, né, enciclopedistas da Enciclopédia da Conscienciologia, eis um evento interessante aqui para todo mundo, né, participar. Vamos aqui também, ó, primeira Semana Internacional da Cognópolis, do dia 25 de agosto a 3 de setembro. Acontece aqui em Foz do Iguaçu e vai ter uma série de atividades em inglês, acho que a maioria é em inglês que tem aqui. Então, fica o convite aí para vocês, vão ter pesquisadores da Conscienciologia vindos do exterior que vêm participar. Quer falar? Pode falar. Já terminei. Tá. Vera, eu gostaria que você falasse, dentro do paradigma consciencial, os 4 modelos de família. Ah, ótimo, muito bom. Muito obrigada pela... Qual é a página? Está aí, Lívia? Página 23. Evolutiva. Assim. Depois, a gente pode até, inclusive, falar a respeito das outras das famílias plurais, né? Mas não é só dentro, vamos dizer assim, na SOCIM, que nós temos modelos, né? Ou neoparadigmas de famílias afetivas. Também na Conscienciologia, levando em consideração o paradigma consciencial, nós temos 3 modelos de famílias afetivas. Por quê? Porque essas famílias, elas se constituem, não levam em consideração o quê? O matrimônio, né? Elas não são vinculadas, o vínculo não é matrimonial. Não é esse, né? Não esse ou um patrimonial. O vínculo é o vínculo afetivo e o vínculo consciencial, né? Consciencial, porque tem que levar em consideração o quê? Eles, principalmente na dupla evolutiva, né? São 2 pessoas que se unem com o quê? Com o objetivo de crescimento mútuo, né? De apoio, de solidariedade, né? Visando o respeito, né? A integridade humana. Então, olha para vocês verem. Isso, gente, porque o conceito de afetividade é muito amplo. A afetividade não é só no sentido de afeto, não. Ela abarca um sentido muito amplo de proteção, de mútua ajuda, de evolução. Então, tudo isso está inscrito na palavra afetividade. Então, no caso aqui também, a família consciencial, a mesma coisa. Né? O vínculo não é consanguíneo, nem o vínculo biológico ou patrimonial. O vínculo é essencialmente o vínculo afetivo, visando sempre esse crescimento e o cumprimento da PROEX em conjunto, né?
É isso aí, a dupla evolutiva, a família consciencial, a família evolutiva e a família nuclear conscienciológica. Seria bom falar sobre cada uma delas? Acho que foi o que ela perguntou, Isso não que foi? você queria saber? Ah, sim. Ó, na dupla evolutiva, né, Ila, você sabe que é um casal, né, que se une para levar a ProEx em conjunto, né? E não tem vínculo, não tem a predominância de vínculo biológico, eles não primam pelo desejo de filhos, né? Eles vão gestar obras, né? E trabalhar a evolução. Na família consciencial, elas justamente também, elas estão unidas de acordo com a inteligência evolutiva, que o propósito é evoluir. Nós, da Conscienciologia, o voluntariado conscienciológico, vamos dizer, o corpus, né, do voluntariado, nós formamos uma família consciencial, né, com esses objetivos comuns de crescimento. E você bem colocou aqui, ó, de acordo com a inteligência evolutiva. De tudo de acordo com a inteligência evolutiva. E na família evolutiva, a família evolutiva, para mim, é um desdobramento da família consciencial, é um dos aspectos da família consciencial. É um viés, né? É um viés da família consciencial, né? Ó, trata-se de um modelo instituído com lucidez e discernimento, com o objetivo de potencializar a evolução individual e grupal, com base no paradigma consciencial. É um viés da família consciencial. É um segmento da família consciencial. E a família nuclear conscienciológica, já neste caso aqui, constitui a família mais dentro dos moldes tradicionais, porque é o caso, já optou por ter filho, né? E tem várias famílias aqui na Conscienciologia que a família inteira é pesquisadora, eles são pesquisadores, os integrantes, né? Então, você tem vários casos de famílias conscienciológicas dentro da Conscienciologia. Mas aqui já tem filhos, né, na família. Sim, é uma família constituída, pai, mãe, filho, todos, claro, aí, mas todos né, tem vamos dizer, uma inteligência evolutiva, conforme você colocou ali. Neste caso, essa família, ela não tem mais as amarras da interprisão, né, já os nós já estão soltos, elas estão unidas por um objetivo muito maior, que é o do crescimento. Eu gostaria muito de alguém estudar essas famílias, se pudesse entender holokarmicamente o que é isso. Ó, você tem um aqui, ó, o Everaldo. Então, a família inteira, como é que é isso? Por quê? Né? Tem mérito, no meu modo de entender, isso é muito mérito. Então, seria interessante a gente poder entender mais, né, essa realidade. Que nasceram ali juntos, todos têm a mesma... Os Muskov, tem vários aí. Tem a Nora. Eles formam o tipo da família nuclear conscienciológica, eles são os claro Muskov, que são. Né? Mas isso que eu falo agora, gente, isso é bom que a gente deixa bem claro, questão de meritocracia. É coisa que já foi trabalhada, a questão do perdão, da afetividade, já foi trabalhada em outras vidas. Então, ressomar em muito melhor condição, né? Para fazer uma evolução conjunta, né? E cada vez aprimorando mais a questão da afetividade, até um dia poder chegar à transafetividade. Agora, a pessoa que ainda está sob o jugo da interprisão, ela ainda está elaborando sinapses para a afetividade. Ela está ainda começando a exercitar a questão da afetividade. Enquanto na família nuclear conscienciológica já transcendeu isso aí, já está aprimorando a questão da afetividade. Muito bem. Fatologia, página 19, 13ª linha. Poderia comentar mais a respeito das concessões cosmoéticas na mediação dos conflitos? Ah, sim. Olha, gente, mais uma vez, a gente até já falou um pouquinho a respeito disso. Aquela questão de abrir mão. Cosmoeticamente, cosmoeticamente. Então, de nada vale, gente. Por exemplo, no caso do meu genro. Não adianta falar assim, mas eu tenho razão, eu fui ferido, eu fui machucado. Então, ele abre mão disso em prol de quê? Do bem comum da família, de a tia já estar de idade, né, de poder dar um abraço, de os dois, né, se entrosar efetivamente. Isto é uma concessão cosmoética, isso está dentro de quê?
do paradireito. A concessão cosmoética é puro direito. Agora, tem tudo a ver com o tema do Fórum de Liberdade, né? Fórum de Liberdade. Tem tudo E a ver outra com isso coisa, quem ganha é a pessoa que fez a concessão. Claro que ambos saem ganhando, mas quem fez o movimento é que mais sai ganhando. No caso. Porque é uma gente, é libertar-se das peias, das amarras, quando você faz concessão cosmoética. Você abre mão de ter razão. Cosmoeticamente, a gente tem que falar, né? Não esperar, né? Ter a iniciativa. Iniciativa do outro. Não é o filho esperar o pai ter a iniciativa. Mas o filho pode ter a iniciativa antes do pai. Ah, sim. Agora, vocês imaginem se eu ficasse esperando assim, se eu estivesse dentro daquela arena, falando assim, mas eu estou com a razão, eu tenho a razão e tal. Não ia solucionar, não ia pacificar cosmoeticamente os conflitos. Perfeito. É meio redundante aqui, pacificar já tem essa ideia, mas vamos acrescentar aí, cosmoeticamente. E cada uma seguir o seu caminho, que muitas vezes é preciso separar para unir. Você sabe disso, né? E às vezes é a solução a distância assiste mais do que a proximidade. Tem tudo isso para a gente levar em consideração. Claro. Efeitologia, página 20, segunda linha. Poderia esclarecer o efeito assediador da cobrança de taxa afetiva no grupo familiar? Sei. Isso aí ficou até meio redundante, porque taxa afetiva já significa cobrança. Né? Mas na linguagem fica melhor assim. Para ficar mais claro. Mas, então, é o seguinte, o afeto é uma coisa que é atitude, é comportamento. Afeto. Então, se você ficar toda hora cobrando, a mãe, se o filho, por exemplo, suponhamos que, no caso, marido e mulher, vamos levar, porque é claro que isso, vamos dizer, socialmente não está correto, né, gente? Esquecer do dia do aniversário, né? Ou então, do dia do aniversário, ou esquecer do dia do aniversário é mais grave. Ou então assim, não, porque hoje se completaram, assim, 15 anos que nós estamos juntos, né? Comemoração dessas datas assim. Se a mulher ficar sempre cobrando para o marido, isso vira um assédio. Isso chama-se taxa afetiva. Isso tem coisas que são sociais, que a gente tem que respeitar e tudo, mas coisinhas mínimas tem que passar. Né? Por exemplo, assim, a mulher se enfeitou, ficou bonita e tal, o marido está com vestido novo, o marido mas não é possível, ele nem viu que eu estou de vestido novo. Isso é uma taxa afetiva, isso vira assédio, né? Deixa que ele mesmo lembra, ou então, benzinho, você nem viu, hein, que eu estou de vestido novo, estou toda bonita aqui e tal. Então, isso é uma concessão cosmoética. Põe um bilhetinho, também. Não esqueça da minha calóina, assim. Não é? Mas não esqueça da minha calória. Não vira o verdadeiro assédio? Vira. Tem casos que viram. Essa questão da taxa afetiva. Aí a gente tudo, tem né, que gente? estudar a pessoa, né? As carências. Existem as gradações, né, claro, gente? Claro. Existe coisa que realmente não dá para deixar passar mesmo. Então, a gente, de maneira cosmoética, fala, ensina, educa os filhos, né? Educa o parceiro e a parceira. E a parceira. A gente sempre tem que educar o parceiro. Mas como que a gente educa? Com exemplarismo e não com cobrança assediadora. Cobrança assediadora não resolve nada. Pensenologia, página 18, primeira linha. O holopensene pessoal da afetividade. Poderia falar mais sobre esse holopensene? Sim. Olha, eu sou uma pessoa assim, muito aberta, modéstia à parte, eu sou muito afetiva, então eu sempre procurei criar implantar dentro da minha casa esse holopensene da afetividade. Não me importava se minha filha, por exemplo, uma deixava para me cumprimentar no meu aniversário lá à noite, já quase no final da noite. Minha filha, ainda bem que você lembrou, hein, que sua mãe está aniversariando. Que bom, muito obrigada pelo abraço, que bom que você lembrou. Então, eu sempre procurei, sabe, gente? Agora, na minha casa, a questão é porque lidar com pessoas alexitímicas é meio complicado mesmo, né? Então, mas eu sempre... E isso era uma responsabilidade minha.
Eu, como o epicentro consciencial, né? Então eu tinha que dar esse exemplo. Tinha e tenho que dar esse exemplo, né? Esse holopensene, né, da afetividade, que é como você está falando, ele é o holopensene, em tese, da pessoa mais doadora, né? Mais doadora. Ela é mais doadora, menos centrada. Então, ela se preocupa menos mais... cobradora. Ela se preocupa mais em dar do que em receber. Deveria, pelo menos, é uma dos vieses, e você né? vai criando aquele holopensene. Claro. Vai aprendendo. Porque também tem uma coisa, assim, não dá o braço a torcer. Está muito ligado à questão da lexistimia. Então, às vezes, até quer ser, mas não quer dar o braço a torcer ou não sabe expressar. Né? Você não pode cobrar de quem não tem. De quem não tem. Perfeito. Então não tem sinapses cerebrais para isso. Não tem vocabulário também. Não tem vocabulário. Aí às vezes tem um problema mesmo, é uma questão mais séria. Não só uma correlação ali em pensenologia, a responsabilidade pessoal da implantação do holopensene agregador. Eu acabei fazendo uma correlação, que talvez até como uma cláusula do Código Pessoal de Cosmoética, né? Que o Código Pessoal de Cosmoética em Codicologia, regendo o comportamento pessoal de convivência afetivo familiar. Então, justamente. Se a pessoa, não importa, porque no grupo familiar, o mais lúcido é que vai ser sempre o epicentro. Muitas vezes é o filho, né? Não é nenhum dos pais. Então, ele tem que ter essa questão do holopensene agregador, de unir, de conciliar. E tem que ter esse espírito conciliador, porque senão não vai implantar, não vai criar o holopensene da afetividade. Então, os dois estão intimamente relacionados. Né? O holopensene agregador com o holopensene da afetividade. Concordo. Então, tem que conjugar os dois. Quem não agrega, não une. Então, você tem que agregar para você unir. E a afetividade implica isso, né? Implica união. Deu para... Famílias, né? Consciencial, família evolutiva, nuclear conscienciológica. De repente, daqui a pouco, a gente tem um CFC, né? Código de Família. Tem que é o grupal, que não deixa de ser o grupal. É grupal, exatamente. Você sabe que, só fazendo um parênteses, já que o Everaldo está aí, a Cris também, eu estava lendo, estou lendo ainda a biografia do Benjamin Franklin. É um catatal, assim, muito interessante, não sei se vocês já leram. E ele lá diz que, na juventude, ele escreveu 10 princípios morais, vocês viram já isso? Para se viver. E depois ele acrescentou o 11º. E ele andava com isso no bolso. Era o código. Perfeito. Ele escreveu 10 princípios e depois alguém sugeriu para ele, a partir de um erro dele, o 11º. E ele tentou se guiar na vida, não sei se foi exitoso ou não, mas enfim, por aqueles princípios. E eu falei, olha lá, o pessoal aí do Paradireito, trabalhando hoje, né, com o CPC, e ele dessa linha também. Se você terminar de ler a biografia, você vai saber. Mas eu pensei nisso agora. Eu pensei exatamente nisso. Depois que eu terminei, aqui é um catatal, ainda não cheguei na metade. O Código Pessoal de Cosmoética, o Código PAU, nada mais é que o quê? Para dever, com para direito e cosmoética, não é, Cristina? É isso. É isso. É a junção dos três, para dever, para direito e cosmoética. Cosmoética, é isso. E Mabel, dentro dessa questão dos códigos, né, tem o CDC, né, que é o código duplista. O duplista já se fala, né? Que é justamente essa condição entre a mediação dos parceiros, né? Estabelecer as regras, as normas de conduta que vai mediar a relação deles, entre eles e deles para com o externo, né? Com outras pessoas. Né? Perfeito. Vera, na exemplologia, poderia ampliar ali para nós essa diferenciação entre família afetiva primária e família afetiva avançada? Ah, sim, muito interessante. Muito obrigada aí pela pergunta. Então, a família afetiva primária é aquela nuclear convencional, consanguínea ou não, ainda no estágio da convivência compulsória, manifestando a predominância de laços de afeição ainda psicossomático entre os partícipes, né? Então, é o seguinte, é o modelo, né, gente? A família afetiva primária, ela ainda está ligada
nessa convivência ainda compulsória, muitas vezes. Às vezes pode ser compulsória ou não, mas o que predomina aí são os laços psicossomáticos, né? Atividade, às vezes é afetividade por dever, é o cumprimento do para-dever. Às vezes existem famílias, né, cujos pais estão unidos simplesmente levando em consideração, vou estar junto só porque tem obrigação de educar, de criar os filhos, né? São meus filhos, eu tenho que ficar com eles. Então, olha para você ver, os sentimentos ainda são muito psicossomáticos, muito primários. Às vezes estão instinto de sobrevivência. Entendeu? Aí, nessa família, é a família comum, do dia a dia, do cotidiano aí da Socim. Então, são instintos de sobrevivência, instintos psicossomáticos, né? Muitas vezes é só a simples prestação do dever da afetividade. Então, e estão unidos pelos laços da consanguinidade. Então, ela é muito primária, é o básico, é basicão. Já a família, o segundo modelo avançada, olha para você ver, pode ser nuclear, convencional, consanguínea ou não, manifestando a predominância dos sentimentos elevados, mentais, somáticos entre os partícipes. Então, não importa, nessa família avançada aí, que eu quis dizer o seguinte, pode ser nuclear, pode ser um exemplo de modelo, pode ser uma família plural daqueles modelos não convencionais, mas não estão ligadas pelo esse instinto da sobrevivência ou pelos laços biológicos. Essa família está unida pelos laços mentais, ou por sentimentos muito mais elevados. Esses sentimentos são mentais somáticos, é o caso da família consciencial, é o caso daqueles modelos de família do paradigma consciencial. Ali não tem instinto de sobrevivência ou a obrigação de você. Assim, não, estou com aquela pessoa porque eu não suporto, mas eu tenho que ficar. Não. Os sentimentos são muito mais elevados. Então, por isso que é avançado. E a família avançada, como o próprio nome já diz, né? É algo avançado. Porque hoje ainda a gente vivencia mais a questão da família primária, né? Família primária. Vocês lidam mais com isso, né? E até, além desses vínculos que tu referiste, ainda tem muita questão religiosa, né? Tem. Que influencia na família tradicional. Né? Porque, se pensar hoje, século XXI, né? Muitas coisas que acontecem ainda dentro da família, né? São situações que remetem lá à Idade Média e tudo mais, né? A gente tem muito disso ainda. Mas justamente, gente, mas não tem outro, pelo menos não se conhece outro meio, né? Aqui no planeta Terra. Por exemplo, uma situação que hoje já não se justificaria mais, né, pela liberdade que tem, é de as pessoas terem famílias paralelas. Né? Tem a família oficial e a família extraoficial, né? Isso aí são coisas que ainda acontecem hoje. Acontecem. Apesar de toda a liberdade, né, da pessoa escolher e separar, a facilidade que tem para fazer. Facilidade de separar e muitas vezes ainda mantém situações fictícias, né? Mas não está à margem, né? Ela é tutelada juridicamente, como você depois vai ver, né? Sim, mas hoje até está também, né? A segunda família. Mas, mesmo assim, não seria mais uma condição aceitável para o século XXI. Cosmoética, né? De se constituir vínculos afetivos, né? Ou a família afetiva, não seria, né? Vamos dizer, cosmoeticamente, não seria o meio para constituir uma família. Mas ela é considerada família afetiva e é protegida. Claro, por lei, né? Por lei. Claro, são pessoas que estão ali. O próprio machismo, né? Que ainda também, a questão da violência doméstica, toda baseada na questão do machismo, do homem que ainda manda e a mulher obedece, né? Tudo isso a gente ainda vivencia. Pleno século XXI a gente vivencia esse modelo. E a gente tem cada caso nessa área que é de deixar sem dormir, né? É para ficar sem dormir nessa área. Eu andei vendo uns casos aqui de Foz do Iguaçu, por favor. Então, acho que é importante falar muito nisso. Por isso que eu falo, muitas vezes é pior do que uma arena. Às vezes tem muita... Não, é muito pior. Que pior do que uma arena, viu? Mas o que nós temos que levar em consideração ali, gente, as consréus, no meu caso, a minha família consréus. Então, problema sério. Segundo o professor Valdo, era a cada 16 ou 17, né? Não me lembro exatamente.
numa família 17 você vai encontrar algum. Gente, faz parte. Gente, mas nem sempre precisa ter 17 para que tenha cosréus, hein? Nem sempre o quê? Nem sempre precisa. Não precisa. Não precisa ter 17. Pode ser uma coisa menor. No atual momento evolutivo do planeta, isso aí já... A coisa não está... Uma brincadeira. Professora Vera, aqui na página 21, a maniologia... Pois não. Na página 21 aqui, maniologia... você tem duas manias que me chamaram a atenção, que é a primeira, a evitação da mania de querer tudo para si, e no final, o fim da egomania. Você pode aprofundar quanto ao tema do verbete? O simples fato de você já estar inserido no contexto de família, já significa essa questão da renúncia cosmoética. Você já é obrigado a. Você é obrigado a. Entendeu? Obrigado a, não é? Assim, mas é imposição do contexto. Do contexto. Não tem como. Então, ali, meu filho, é o exercício do egocídio. É ou não é, Mabel? Claro que é. É exercício do egocídio. Por isso que falam que também, não vou entrar nessa seara, porque eu nem tenho condição de ficar defendendo, que falam que não é bom ter filho único, né? Mas eu conheço filhos únicos que são super assistenciais, então, tudo enfim. Mas é aquela história de você ter que dividir espaço, você tem que dividir necessidades, e aí por aí, você vai ter que compartilhar, não tem como. Então, num contexto, num ambiente onde ainda existe, regido ainda pela egomania, ou então onde ninguém abre mão de nada, então ali vai virar arena. Entendeu? Então é isso aí, tem que aprender a fazer as concessões cosmoéticas, nós já falamos. E praticar, principalmente o epicentro luz, você tem que praticar o egocídio. Gente, então, olha, nós vamos ter aqui... Só um minutinho, Pois não, fala. O egocídio não significa que a mãe vai se martirizar, não. É uma coisa de maneira lúcida, né? Ela... Inteligente, usando a inteligência evolutiva, né? Exatamente. Ou seja, saber fazer as concessões cosmoéticas, saber pacificar os conflitos, é isso aí. E abrir mão de achar que ela tem sempre razão. É isso aí, isso aqui é o egocídio. Curso de imersão Campo Proéxico vai acontecer na Apex, dos dias 18 de agosto a 20 de agosto, com o professor Wildenilson, né, para trabalhar a programação existencial. E também curso ECP2, aqui em Foz do Iguaçu, que vai acontecer de 29 a 1º de outubro, aqui no Hotel Mabute Interlúdio, com o professor Flávio Buononato. Aqui, ó, da Suécia, diretamente da Suécia para você, tecnologia. Estamos indo longe. Página 20, quarta linha. Poderia expandir a técnica da descensão cosmoética? Ó, nossa amiga da Suécia tem um verbete que o professor Valdo escreveu, está na enciclopédia, que se chama descensão cosmoética, mas pode explicar. Isso aí foi autoprescritivo também. Quem nunca, né, Vera? Eu ainda mais eu que gosto muito de salto alto, né, Mabel? Tá tudo certo. Então, explica o que é a descensão para ela. Essa descensão, como é que é? Descensão cosmoética, que tem esse verbete. É justamente isso, gente. É a questão do que nós falamos de egocídio. É o descer do salto alto. É o descer do salto alto. Não é isso? É você abrir mão de ter sempre razão, né? Então, porque se você... os nobres que vai. Isso, o nariz, sempre com o nariz em pé e tal, então... O esnobismo. Então, não adianta. Então, muitas vezes você tem que descer do salto alto mesmo e arrastar o chinelinho, ficar no chinelinho para poder você fazer literalmente, né, Vera? Literalmente. Agora, Vera, o que é bacana da lei do holocarma é, se a pessoa não faz, o holocarma faz por ela. Não é? Isso que eu acho, não, máximo, isso, gente. A pessoa não quer fazer. Não, eu não. Mas não adianta. As contingências fazem isso com a pessoa. Então, relaxa. Relaxa e faz. Então vamos fazer. Vai ser menos dolorido. Põe o chinelinho de vez em quando. Põe o chinelinho, porque descansa o pé. Descansa o pé. Eu fiquei me questionando aqui um pouco, né?
quando tu falas na questão exatamente da descensão cosmoética, né, da pacificação, muito no papel da mulher, suponho que tu estejas falando na mãe. E o pai? Como é que tu vê o pai nesse contexto? Olha, vou falar, no meu contexto, é meio difícil falar do meu exemplo, porque eu fiquei casada só 10 anos. E nunca houve uma descensão cosmoética por parte dele, entendeu? Então, mas acontece que aquela questão, gente, não importa. Sempre eu tomei isso para mim. O mais lúcido ajuda o menos lúcido, né? O menos doente assiste o mais doente. E quer ver, eu vou te dar mais eu considerava assim, que o epicentro consciencial lúcido aqui dentro dessa casa sou eu, então não adianta, não vou esperar. Porque no dia não vai resolver nunca. Mas ela está dizendo por causa dessa sociedade, né? Exato, né? O papel do pai. A sociedade é machista, na né, família, gente? né? Você pode ver que na maioria dos casos, na família, estou falando especificamente do meu caso, mas eu acredito que, como a nossa sociedade ainda né, apesar de todas essas mudanças, gente, né, na sociedade, com essas famílias plurais, né? Então, cujo vínculo formador é o afeto, mesmo assim, eu acho, nós estamos falando assim, não vamos generalizar, porque existem casos de pais que falam assim, eu estou grávido. Um dia, quando um psicólogo falou comigo, isso eu achei maravilhoso. Eu falei assim, eu estou grávido. Achei lindo. Então, esse é o tipo do cara que deve fazer descensão cosmoética. Mas a gente não sabe quem que é o epicentro lúcido lá, se é ele ou se é a mulher, né? Entendeu? Então, isso que eu falo, eu acho que essas tomadas de decisões, esses comportamentos, cabe àquilo que é mais lúcido fazer. Então, desce. Se for o homem, calça o chinelinho de dormir, pronto, e está tudo certo, tá tudo bem. E a mulher... Né? Baixa a espada, né? Baixa a espada, é isso mesmo. Fala lá. Oi, Vera, tudo bem? Oi, querida. Olha, antes de fazer uma pergunta que eu tenho na fatologia, eu gostaria de fazer um comentário, né? Porque a gente está falando aqui de família, de holocarma, né? O holocarma faz para você. E, às vezes, eu penso na experiência de você nascer numa família enorme e, por exemplo, ser uma consingêmea, né? Então, os gêmeos. Esse é outro que eu gostaria muito de estudar. Isso, exatamente. Gostaria muito. Você aprende muitas vezes, desde o berço, a ter que fazer concessões, ainda que no berço você nem tem consciência que você está fazendo concessão, né? Para começar dividindo o berço. Não, você já divide a fisionomia igual. Tudo, a fisionomia, você passa a vida sendo confundido. O útero, você divide tudo. Nossa, é uma coisa muito interessante, muito interessante. A vida inteira tem aquele link. Então, mesmo que você se separe da consim, que é sua gêmea, você vai sempre estar com aquele link, né? E quando as pessoas veem as duas juntas, ou os dois juntos, perguntam as mesmas coisas. E a Mabel falou uma coisa aí que eu achei interessante, que às vezes a distância assiste mais que a proximidade. E, às vezes, né, porque as pessoas têm aquela ideia, né, que se você vem gêmeo, deve ser, né, considão. Não, muitas vezes você vem para exemplarismos mútuos. Claro. E o menos doente assistir ao mais doente. E isso é um desafio. E, às vezes, você percebe que, quando você se separa daquela consingêmea, é que você realmente começa a ajudar. Porque a proximidade, algumas vezes, causa um incômodo. Porque... é tóxica, às vezes. Exatamente. E se você não tem uma certa maturidade, causa até um certo, entre aspas, sofrimento, né? E não é isso, a experiência não é para causar sofrimento. Claro. Então, por isso que eu acho que você escreveu esse verbete, família afetiva, talvez porque você não tenha vivenciado isso, você agora está valorizando, né? Vivenciei na minha família nuclear de origem. Isso, e está pronta para... Tem verbete de gêmeos, né? Os meninos Flávio... E acho que o Fausto escreveram. Exatamente o que eu estou falando. Eu assisti esse verbete. Você assistiu, né? Assisti. E tem assim. Eu não lembro. Né? Não é só um viés. As pessoas não, você tem ali é um mundo para se. Nossa, eu acho muito interessante. Exatamente. Muito interessante. Inclusive, te ensina a fazer concessões, te ensina a entender o outro. Né? Porque a noção de família ali é diferente. Eu penso. Não é? Exato. E você é uma pessoa diferente, todo mundo confunde. As pessoas só olham para você como se você fosse um conjunto, e você não é. Exato, porque já vem, você já vem...
empacotado na família, né? Vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que deve ter alguma coisa, né? Quando É você interessante. Agora, Vera, eu cheguei um pouco atrasada, eu não sei se na fatologia, na página 19, na primeira linha ali para a segunda, no final da primeira para a segunda, você colocou aí o berço de aprendizado grupal interassistencial. Eu não sei se você já falou sobre isso. Você podia, por gentileza, esclarecer? Sim, gente, a família é a primeira grupalidade onde a gente exercita o quê? Os nossos trapalhos, os nossos trapores. Então, lá é onde você desenvolve, né, os seus trapalhos e os seus trapores. Então, é um berço mesmo, porque lá você vai aprender, no caso aqui do verbete, né, exercitar a questão da afetividade, o compartilhamento, o respeito mútuo. Então, é um berço o primeiro berço de grupalidade, porque ali você não está sozinho. Porque a gente tem que entender aquela questão, você pode evoluir sozinho, mas junto você vai mais longe. Então, a questão da grupalidade acelera o aprendizado evolutivo. Por causa justamente daquilo que nós falamos, das concessões que vocês têm que fazer. E de aprender, outra coisa, com as diferenças. Com as diferenças. É isso, gente, que acelera a nossa história evolutiva. Você aprender a viver com as diferenças. Respeitar, acima de tudo, as diferenças, né? Então, isso aí... Porque aí o exercício máximo de quê? Da cosmoética, do para-direito e do para-dever. Aí é uma oportunidade excelente para você exercitar. E você sai muito mais fortalecido. Entendeu? Por isso que eu coloquei como berço, porque você sai muito mais fortalecido. Posso fazer aqui, então? Que é um verdadeiro laboratório. Laboratório. Né? Megapensenologia, página 18, segunda linha. Pode expandir o megapensene, afetividade, atitude construída? Sim. Afetividade, no meu modo de entender, gente, é uma coisa que se constrói. Se constrói com o quê? Com pequenos atos, com exercícios de pequenos atos. Por exemplo, a gentileza, o sorriso, um bom dia. Então, é atitude construída. Quando eu estava escrevendo, veio aquilo na minha cabeça, gente, é isso mesmo. Então, a afetividade se constrói no dia a dia. Como é que um casal vai construindo a afetividade? Com os pequenos gestos de gentileza, de delicadeza, de afetividade, de solidariedade, do compromisso mútuo, porque a afetividade ela tem um leque muito abrangente, abrange tudo isso aí. Não é só troca de toques, não, afetivos, não. É ou não é verdade? A gentileza, o sorriso é a base de tudo. Então, é uma atitude construída e que pode ser aprendida. Isso tem que ficar muito claro. Gente, quem não sabe, aprende, exercita. Uma vez eu lembro, uma pessoa chegou ao professor Valdo e falou assim, precisa ajudar tal fulano, né? Pois é, mas eu não tenho empatia com aquela pessoa. Ele falou assim, cria. Claro, aprende, não importa. Tipo assim, te vira, o problema é seu. Por isso que eu vai fui criar. Empática e falei, tem que... Ué. Não é? É isso aí. Eu não sou afetiva, então te vira, vai lá. Vai fazer alguma coisa. A minha filha, a caçula, né, ela está aprendendo, ela é lexitímica, está aprendendo a exercitar a afetividade na marra. Porque se casou, de bandeja ganhou a enteada, né? Olha lá, o caso tá vendo? Então, e depois o meu netinho. Então, está exercitando. Tá, né? Perfeito. Fatologia, página 19, segunda linha. Pode exemplificar a ancoragem positiva para os próprios componentes do grupo? Sim. Gente... A gente não tem aqueles que a gente fala assim, lar, doce lar. Onde para onde? Não, estou aflito para chegar na minha casa, tomar um banho, relaxar. Então, é a coragem, o lar, a família é o quê? É a coragem, um porto seguro. E por isso que é a nossa obrigação de construir um holopensene sadio, né?
e revitalizador, onde você, depois do trabalho, você possa chegar a casa, né? E ter esse reconforto, esse refazimento energético ali no seio da família. Mas é a nossa obrigação. Como que a gente pode construir isso? Exteriorizando energia, mantendo os melhores pensenes possíveis, construindo o holopensene da afetividade, implantando o holopensene da afetividade. Então, aí, de fato, a nossa casa vai ser esse ambiente reconfortante aí. Você sabe que você estava falando de desenvolver afetividade, né? Para as pessoas que têm muita dificuldade. Existem terapias com pets, né? Com bichinhos, com cachorro, gatinho. A pessoa não consegue dar afeto, ela vai mexer com o bichinho, aí ela vai desenvolvendo isso nela, né? Tem uma série de técnicas nesse sentido, né? Para a pessoa poder conseguir criar empatia. Sinergismologia, página 19, primeira linha. Pode explicar o sinergismo ressignificador da repersonalização das relações familiares? Ótimo. Não, muito bem lembrado, gente, porque essa questão aí da repersonalização das relações familiares, isso aí é importantíssimo dentro do contexto constitucional de família demonista. Eu disse para vocês o seguinte, como que era a família, né, nos moldes anteriores, matriarcal, né, o pai de família, aquela ascendência, né, do pater familias. Então, patrimonial. A família patrimonial, consanguínea, biológica, né? Então, a estrutura não se formava em cima do vínculo da afetividade. Agora, não. Por que se chama repersonalização? Porque houve toda uma ressignificação de valores. O valores agora é o demonismo, que é a felicidade, é o afeto, é o compromisso, é o respeito à dignidade, à solidariedade. Então, é a mudança de paradigma, é um neoparadigma. Nós estamos vivenciando um neoparadigma familiar. Houve toda uma ressignificação, toda uma mudança de estrutura de valores. Por isso que se chama repersonalização. Entendi. Codigologia, página 19. Quais são as possíveis cláusulas do CPC regendo o comportamento pessoal de convivência afetivo-familiar? Tá. Eu acho, gente, que essa questão do código pessoal justamente é personalíssimo. Perfeito. Então, cada um vai ver de acordo com as suas necessidades. Eu posso dizer, no meu caso, depois que eu fiz a consciencioterapia, logo que eu conheci a Conscienciologia, um ano depois eu vim para Foz do Iguaçu e fiz a consciencioterapia. Então, eu tenho uma cláusula expressa que eu aprendi, né, na consciencioterapia, a lidar com minhas filhas pelos trafores e não pelos trafares. Isso foi fundamental. Eu elenquei, né, uma série de atributos conscienciais de cada uma delas, tá? E cheguei em casa e falei assim, você reconhece que você tem, minha filha? Você reconhece, Alessandra, que você tem esses valores? Você reconhece? Tenho. Pois é. Então, todas as vezes que eu pensava num trafar, não. Ela tem aquele trafor que cobre isso que está aqui. Então, isso aí foi mudando toda, foi ressignificando as relações afetivas. Isso foi muito importante para mim, mas eu tive que ter essa lucidez, aprendi e apliquei. Tanto que eu tenho uma cláusula expressa no meu código. Aprender a lidar com as filhas pelos trafores e não pelos trafares. E é isso que eu faço dioturnamente. Isso me faz lembrar de novo o professor Valdo, que ele dizia assim, você encontra uma pessoa, a primeira coisa que você tem que enxergar são os trafores. Agora, quando você for comprar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que ver são os trafares. Tipo assim, para você não se encantar. Não se encantar. Era o CPC dele, né? Uma regra que ele tinha. E tem uma outra coisa, outra técnica que eu uso, sabe, gente? O elogio sincero e agradecimento. A mínima coisa que ela faça, eu agradeço. E a mínima coisa certa, eu elogio. Então, acho isso assim, muito importante. Muito bem. Mas tudo sincero.
Porque senão vai fugir da cosmoética. Vai piorar, vai entornar o caldo. Tecnologia, página 5, segunda linha. Poderia citar sua experiência pessoal relacionada com a técnica do perdão antecipado? Ah, sim. Essa técnica aí, gente, nós aprendemos, né, aqui na Conscienciologia com o professor Valdo, né? Assim, está todo mundo perdoado até o ano 3000. O que significa isso? Que você vai entender o seguinte, te fez uma coisa assim, mas, poxa vida, ela não teve o entendimento necessário ou ela agiu de acordo com o que ela podia fazer. Ela não, o nível evolutivo dela só permite ela enxergar desse jeito, dessa maneira. Então, você já perdoa antecipadamente, é como você perdoa antecipadamente. Então, fala assim, se ainda faz isso comigo, é porque não tem a cognição, a sinapse evolutiva necessária para fazer de modo diferente. Respeito significa perdoar antecipadamente, você respeitar o nível evolutivo de cada um. Estou errada? O que vocês acham? Alguém quer comentar? Não? Para mim é isso. Você perdoa antecipadamente porque você está respeitando o nível evolutivo. Você entende que a pessoa ela só podia agir daquela maneira, ela não tinha outra forma de agir, porque ela agiu dentro dos limites dela. Pois não, pode falar. Isso ali na página 21, sindromologia, da síndrome do ninho vazio. E eu trabalhei algum tempo com adoção, e eu trabalhei justamente com as mulheres que iam ao judiciário para abrir mão do poder familiar. E eu fazia com elas lá o genograma familiar, né, uma árvore genealógica, mas vendo algumas características da família. E mais de 90% dessas mulheres tinham história de abandono. Quando elas se davam conta... que elas iam repetir. Reproduzia, porque elas não se davam conta que estavam reproduzindo aquela história de abandono anterior. Mas estava lá, né? E estava lá. E nesse momento que elas se davam conta, era como se ela falava, olha, eu gostaria de pensar. Né? Só que é interessante, porque enquanto ela não se dava conta, o que vinha era justamente uma sensação de ninho vazio. Então, ela abria a mão do poder familiar. Como que preenchia essa sensação de ninho vazio? Tendo um outro filho. O que é poder familiar? Poder familiar é o poder que se tem, né? É o antigo pátrio poder, o poder que se tem naquele modelo patriarcal, né? Que se tem sobre os filhos. Entendi, ela abria a mão, ela abre mão, e ela vai ter outro filho. E ela vai ter outro um caso assim, eu conheço um caso assim. É o apego, a questão séria é o apego. À medida que ela vai abandonando os filhos de uma pessoa que eu conheço, ela vai tendo outros filhos. Isso. E a gente chama isso de síndrome do ninho vazio na psicologia. Não sei se foi nesse sentido a síndrome do ninho vazio. Aqui na síndrome... Não, eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que isso é uma das vertentes. Uma das vertentes. Bravo isso. Polinomiologia, página 20, segunda linha. Poderia detalhar o polinômio compreensão, empatia, resiliência, perseverança para pacificar os conflitos afetivos? Eu acho, gente, que esse polinômio aqui resume bem tudo o que a gente disse aqui, né? Olha, compreensão é aquele negócio da descensão cosmoética. Você tem que compreender, e essa questão também que nós falamos aí do perdão, né? Compreender e respeitar o nível evolutivo de cada um. A empatia é desenvolver o aprendizado da afetividade. Que é que nós falamos, pode se construir. É que nem o professor Valdo, eu não tenho empatia. Cria. Vire-se. E a resiliência, aquele negócio também de abrir mão de, né? São as concessões cosmoéticas que você vai ter. E a perseverança é o coroamento de tudo isso. Não adianta você exercitar um dia, 2, 3, não, é perseverar sempre. Sempre ter isso sempre em mente e isso como uma norma de conduta, né? Traça isso como uma norma de conduta se você realmente se julga um epicentro consciencial lúcido. Então, você tem que ter compreensão, empatia, resiliência e perseverança. Maniologia, página 21, segunda linha. Poderia falar mais sobre a superação
da mania de acreditar ser o outro o problema? Ah, sim. Isso é perfeito. Gente, isso aí é do Sartre, né? Como é que é? O inferno é o outro. O inferno é o outro. É o outro. Gente, enquanto você tiver... Isso é Isso é vitimização, né? Vitimização. Agora, eu passei por essa fase, inclusive, terceirização. É terceirização também, né? Tá como certo. diz a psicóloga, terceirização de culpa. Então, eu passei por essa fase, né? Que é uma das fases da interprisão, né? Então, da vitimização. Tanto que eu tenho um verbete, reciclagem da auto-vitimização. Enquanto eu não entendi, né? Que você também tem culpa no cartório, ou não é verdade? Ou seja, olha, você, que os afins se atraem. Que os afins se atraem, que ninguém está junto. Pronto, por acaso. Acabou. Acabou. Então, é isso aí. Não adianta reclamar. É agir, atuar e resolver o problema. Porque semelhante atrai semelhante. Tem um pensamento francês que eu adoro. Qui s'assemble, se ressemble. É isso que está aí. Ninguém está junto por acaso. Traduz, então, agora para o pessoal. Qui s'assemble, se ressemble é o seguinte. Que ninguém está junto por acaso. É a lei de causa e efeito, resumindo, né, assim, de uma maneira mais limpa. Ninguém está junto por acaso. Porque os semelhantes se atraem. Qui s'assemble, se ressemble. Os semelhantes se atraem. Isso é a lei de causa e efeito, gente. Então, por pior que seja o momento que você esteja passando, lembre-se, ninguém está junto por acaso. Então, faça tudo para resolver o problema da maneira mais cosmoética possível. Esse é o meu conselho. Você falou várias vezes, mas tem 3 perguntas aqui sobre o mesmo tema, eu vou fazer de novo, para eu não ficar com peso na consciência, tá? Vamos lá, Mabel. Esclareça, por favor, as ressomas conjuntas compulsórias. Para o aprendizado e aprimoramento da afetividade. Por que a ressoma pode ser compulsória? Eu acho que o compulsório que está pegando. O seguinte, compulsório significa assim, que você, independente da sua vontade ou não, agora tem que ir, porque já passou o momento e tem que ser agora que tem que ser feita a recomposição. Por que as ressomas compulsórias? É porque são pessoas que agiram em grupo anticosmoéticamente, praticaram atos contrários ao para-direito, ao para-dever, né? E se complicaram. E elas criaram uma interprisão. Então, elas criaram uma interprisão. Politicamente, nós estamos vendo o contexto aqui, ó, no país. Então, essas pessoas estão criando uma interprisão. Então, essas pessoas, isso, gente, é de acordo com a lei de causa e efeito, a lei da evoluciologia. Voltam juntas, queiram ou não, para poder fazer o aprendizado justamente daquilo onde elas erraram. No meu caso, foi a afetividade. Outras pode ser lesão a outras pessoas, ou o que for. Não importa o que, elas ressomam compulsoriamente, independente da vontade. Isso aí é a atuação das leis paradireitológicas, para que as pessoas, né, justamente dentro do princípio da evoluciologia, para que as pessoas elas possam se libertar do jugo que as uniu. Elas não se ligaram por um vínculo cosmoético. O vínculo foi anticosmoético. Então, elas vão ressomar compulsoriamente para até afrouxarem aquele vínculo anticosmoético que as uniu. Ficou? Acho que agora, né? Parafatologia, página 19, linhas 4 e 5. Como nós, intermissivistas, podemos aplicar teaticamente a inteligência evolutiva no desate dos vínculos interconscienciais multisseculares quando patológicos, que era o que você estava falando. Como reverter estes vínculos patológicos, tornando-os positivos para todos os envolvidos? Certo. Olha, gente, isso aí eu acho que é o resumo de tudo, acuradamente tudo que foi dito aqui. Também acho. A inteligência evolutiva é o seguinte, você vai agir de maneira inteligente, né, para pacificar os conflitos, né? Você vai praticar a técnica da descensão cosmoética,
a técnica do perdão antecipado, né? E, dessa forma, você vai o quê? Vai dirimir os conflitos. E tem uma outra coisa, a segunda pergunta que ele falou. Não, ele quer saber aqui, ó, como reverter os vínculos. Tornando o vínculo positivo. Você só vai reverter o vínculo que antes era negativo quando vocês, em conjunto novamente, vocês praticarem o quê? Atos cosmoéticos. Por isso que está ali, né? Por isso que vocês estão... Não importa, é bom que se frise o seguinte, quantas ressomas forem necessárias, mas vocês vão ter que limpar tudo. Enquanto não estiver tudo limpo mesmo, tudo sanado, todas as dívidas quitadas, pagas, enquanto você não... Como é que eu posso dizer? Na verdade, tem que fazer assistência para aquele outro, não é isso? Da interassistência. Da interassistência. É muito bem lembrado, Mabel. Não é isso? Em suma, em síntese, vocês vão ter que exercitar a questão da interassistência. E aí vai, como você mesmo fala, recompor. E ressignificar o vínculo. Aí você vai ressignificar o vínculo. Não é isso? É isso, ressignificando o vínculo. É. Última pergunta. Que estamos no nosso horário. Então, eu já estou meio ansiosa, que já está em cima do horário. Não, mas vai tranquilo. Ó. Maniologia, página 21, linhas 2 e 3. Qual a diferença funcional entre a mania de viver siderado no próprio umbigo e a mania de se achar o centro do universo? Olha, mutatis mutandis, eu acho que ele até foi inteligente, que é isso mesmo, mais ou menos a mesma coisa. Maneiras diferentes de falar, né? Maneiras diferentes de falar, porque se viver siderado no próprio umbigo, você não enxerga nada além de você mesmo. Você é egocêntrico. E no outro, ser o centro do universo, mesma coisa. Só você e mais ninguém. Não existe espaço para mais ninguém. Enquanto não houver espaço para o outro, você não vai evoluir. Abra espaço e cresça juntamente com o outro. Muito bem, e assim nós terminamos, então, a nossa fechou, Vera. Então, a gente queria agradecer aqui a Vera, aos tertulianos e aos teletertulianos, né? Vera, pela excelente defesa aqui por um tema relevante. Então, agradecemos a todos, passamos para os nossos recados e até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas feitas presenciais e 28 perguntas enviadas online. Temos 3 recados. A Sofia com o curso com Sincobaia, a Marilux com o programa Verbetografia e a Cristina com o Fórum de Paradireitologia. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Côncius, comunicamos vocês que nesse sábado, dia 12/8, das 15 às 20h30, acontecerá o curso com Sincobaia na sede da Côncius, no Discernimento, em Foz do Iguaçu, Paraná. Nesse curso com Sincobaia, forma-se um campo interassistencial para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma. Investimento, R$ 160, incluso um coffee break. Inscrições e informações poderão ser feitas e obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, WhatsApp 994-1460, ou mesmo através do site www.concius.org.br. Aguardamos vocês e muito obrigada. Boa tarde a todos. A Isincrosapes convida você, morador de Foz, para o programa Verbetografia semipresencial, que iniciará daqui 6 dias. Isto mesmo, dia 15 de agosto e vai até dia 7 de novembro. No final deste curso,
você está praticamente com o verbete pronto. São 6 aulas, aulas presenciais Tira Dúvidas, às terça-feiras, das 19h30 às 21h30. Aula em vídeos e texto disponíveis para estudo. O local será na sala de aula da Enciclosapes, aqui no Tertuliário. Reciclantes do curso e grupo fechados de 15 ou mais interessados receberão desconto de 25% sobre o valor da inscrição. Então, se você quer escrever verbete e participar da Enciclopédia da Conscienciologia, há 3 motivos, né? Eis 3 motivos para participar deste programa de verbetografia, que é entender a lógica e a estrutura da construção do verbete, participar da Mega Gescom Grupal da Conscienciologia, promover auto- e heterodesassédio mental somático. Mais informações, contato @enciclosapes.org. Inscrições, recepção do CIAEC. Telefone 45 2102 1499. Repetindo, 45 2102 1499. Obrigada. Bom, meu boa tarde a todos. Amanhã, dia 10 de agosto, inicia-se o 9º Fórum da Paradireitologia. Esse ano nós estaremos a temática Liberdade Consciencial. O evento vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, no CIAEC. E amanhã, a partir das 19 horas, aliás, terá uma palestra gratuita com a professora Mala Balona, falando sobre Paradireitologia, autolegislação libertária. Então, fica todos convidados para participar do fórum presencialmente, inclusive dessa palestra que é aberta ao público, às 19 horas. E quem não puder estar presente, o fórum será transmitido por EAD, será transmitido online, e as gravações das conferências, das mesas de debate, das apresentações de trabalho, ficarão disponíveis para serem assistidas a posteriori, né? Então, às vezes, a pessoa não tem condições de acompanhar no horário em que está sendo realizado o evento, mas ao se inscrever online, ela pode depois ter acesso a todas as atividades que farão parte do fórum. Então, aqueles que estão interessados em fazer tanto presencialmente quanto por EAD, entrem em contato com o CIAEC através do telefone 45 2102 1499, lembrando que é um convite para o 9º Fórum da Paradireitologia com o tema Liberdade Consciencial. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Autolegislação Libertária, da especialidade Autoparadireitologia, com a verbetógrafa Malu Balona. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.